Bem-vindos a mais um podcast PADD. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Denir Alves e hoje nosso bate-papo é com ela, a maravilhosa doutora Cristiane de Castro. Doutora Cristiane é advogada, pós-graduada em Direito Processual e Empresarial, mestre em Desenvolvimento Regional. Doutora Cristiane, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Dê. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, participar desse novo projeto. Você sabe que eu desejo sempre muito sucesso e vamos hoje compartilhar um pouco aqui da nossa história, né? Doutora Cristiane é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço há 10 anos, que milita aí na luta da causa da pessoa com deficiência. Uma pessoa muito querida e eu quero dividir essa pessoa maravilhosa com todos vocês que estão nos ouvindo. Doutora Cristiane, conta para nós, quem é Cristiane? Conta um pouco da sua história. É sempre difícil a gente se definir, mas ultimamente eu tenho identificado em mim uma pessoa de coragem. Então eu começo dizendo que eu sou uma pessoa de coragem. Por quê, né? Pelos diversos desafios e porque superei inúmeras barreiras. Então eu sou nordestina, com muito orgulho, nasci na Bahia, venho de uma família extremamente simples, né? Mas com grandes valores e que alimentou grandes sonhos, né? Qual lugar da Bahia, doutora? Senhor do Bonfim. Eu morei em Senhor do Bonfim. Minha mãe teve pouco estudo, minha avó também. E eu sempre alimentei um sonho de estudar, de melhorar de vida. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os 10, 12 anos eu vendia Natura, vendia Avon, batia de porta em porta. Eu costumo dizer que as pessoas compravam de mim até porque achavam bonitinho, né? Falava, nossa, que gracinha, vou ajudar. E, enfim, aí eu sempre quis estudar, minha mãe me criou sozinha. E ela teve um cuidado muito grande com a parte de educação, e eu sou muito grata a ela por isso. Então, ela me colocou em uma boa escola, que eu acredito que foi isso que abriu portas para mim em vários momentos da vida. E a gente tinha uma realidade muito dura, né? Porque Nordeste, muita seca, grandes dificuldades, dentre tantas coisas. Eu ia para a escola a pé, voltava a pé, às vezes tinha que escolher entre ir ou voltar de ônibus, porque não tinha ticket para ir e voltar. E depois passei, né, fui fazer secretariado executivo em Juazeiro, que era a faculdade que dava para eu fazer. Passei na seleção do Banco do Nordeste, fazendo um breve resumo aqui, né, porque teria muito a contar. E lá em Juazeiro eu andava muito, né, até hoje quando eu vou lá eu me surpreendo com as distâncias que eu andava numa temperatura de 40 graus, praticamente. E você é filha única? Sim, da minha mãe. Da sua mãe, tem mais irmãos? Conta pra nós. Então, eu tenho, né, minha mãe tem só a minha, eu sou filha única da minha mãe, então meu pai também teve outros filhos e tenho poucos vínculos, mas tenho sim, são 3 irmãos, mas é uma vida assim que eu saí de casa muito cedo, sabe, reputo que é muito cedo, mas eu tinha 18 anos, e aí fui morar em Juazeiro, e depois eu vim para Franca, eu vim em 2003. Então, assim, como a minha história, que teve uma infância difícil, de escassez, você teve uma infância difícil, mas pautada na educação. Sua mãe priorizou a educação, e aí você ficou até os 18 anos em Senhor do Bonfim, depois foi para Juazeiro. Exato, fui para Juazeiro, eu adoro também, é uma cidade muito boa, porque é onde começou minha emancipação, né? Minha liberdade, minha autonomia, independência. Então eu estudei lá por um tempo, um ano e pouco, e depois que eu vim para Franca. E lá em Juazeiro eu trabalhei como assessora de crédito na terceirizada do Banco do Nordeste. Por isso eu andava tanto, eu tinha que visitar inúmeros pequenos comércios para oferecer capital de giro e aprendi muito. Foi uma época desde cedo, então, uma vida de luta mesmo, de né? luta, desde os 12 anos. Eu vendo, né, bato de porta em porta, eu já vendi Natura, já vendi roupa, já vendi microcrédito pelo Banco do Nordeste, enfim, sempre trabalhando. Mas e aprendendo, que essa caminhada traz pra gente grandes aprendizados, né? E aí, aos 18 anos, você trabalhava no banco e quando veio para Franca? Eu vim em 2003, na verdade. Eu cheguei em Franca e foi por influência, viu?
Eu nunca pensei em vir para Franca, não pensava, não conhecia, né? E meu padrinho é daqui da região. E ele me falava muito bem, alimentou e sabia da minha condição de sonhadora, desse desejo de estudar, de aprender, de progredir. E ele tinha falado para mim, olha, Franca tem inúmeros cursos, tem faculdades muito boas, você não quer e tal. E eu, vamos. E nós viemos de carro, viu? Passamos ali 2 dias viajando para chegar, né? Também por influência dele, do Silvio, meu padrinho, que ele falava muito bem de direito. Eu nunca tinha pensado, eu pensava em fazer jornalismo, comunicação. E aí ele veio me apresentar o mundo do direito. E aí foi que eu vim, logo quando eu cheguei eu passei no vestibular, comecei a cursar. Mas eu tinha, assim, um desejo de voltar. Alimentava, falava, quando chegar na metade do curso, 1 ano depois eu volto, mas a grade era muito diferente, não dava, e depois eu comecei a realizar outras coisas aqui, e já foi indo embora esse desejo de voltar para morar. E você veio sozinha, só com a fé, a coragem e a vontade de estudar. Fiquei sozinha durante esse tempo todo, então eu vim com eles, né, e eles tiveram que voltar, meus padrinhos, e eu fiquei só. Então eu lembro que eu andava muito também aqui em Franca, eu não tinha carro naquela época e tal, ia para a faculdade a pé, voltava a pé, fazia tudo. E eu sempre fui um pouco preocupada, né? Desde o meu 2º ano eu já estava preocupada com a AB. Ó, pra você ver, sofria por antecipação. Não tinha nada a ver, mas enfim. Aí foram anos ali de faculdade, sempre pensando em coisas melhores e foi uma caminhada muito positiva. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu sou cristã e eu acredito que há um propósito em todas as coisas. Então foram anos assim difíceis no contexto financeiro, né? Mas muito aprendizado. De muito aprendizado e de soma e de trazer pessoas boas, né? E ali eu terminei direito. Passei também na UAB no primeiro exame, eu já estava preocupada desde o 2º ano, não tinha nem como ser diferente. E depois aí veio essa questão aí de pensar em pós, eu sempre gostei muito, né, eu quero estudar mais, e aí você se apaixonou por Franca, a vontade de ir embora passou. Desde o começo. Começou a criar vínculos. Acho que no primeiro ano foi um ano difícil para mim. Aí logo depois eu comecei a construir relacionamentos aqui. Então, para mim, Franca passou a ser o meu lar, porque tem uma pessoa que eu gosto muito e admiro, a Zenaura, e ela fala, casa é diferente de lar, né? Casa é o ambiente em que a gente está, é aquele ambiente que muitas vezes pode não ser acolhedor e tudo mais. Agora, lar não, é aquilo que a gente constrói, é aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente ama. Então, eu passei a amar Franca por tudo isso que Franca me proporcionou, né? Pelos vínculos, pelas portas abertas, pelas pessoas boas, pelas amizades. E grandes coisas aconteceram, nós vamos falar sobre isso. Até hoje, assim, quando eu viajo, voltar, quando está chegando assim próximo, me dá aquela sensação de alegria, gente, estou chegando no meu lar, estou chegando na minha casa. Mas assim, a caminhada, a gente vai falar disso, né? Eu terminei direito sonhando em ser delegada de polícia. Pensei já um dia, né? Aí logo no primeiro ano, outras portas se abriram, foi que eu comecei a trabalhar no universo da pessoa com deficiência, né? No segmento. E descobri várias outras coisas. Quando você entrou no movimento Opaiano? Porque, pelo que você está contando, foi desde a faculdade? Não. Então, eu terminei a faculdade, passei ali um primeiro ano, eu terminei em 2007, aí o 2008 não, e eu entrei em 2009. Então, final de 2008 para 2009 foi que eu ingressei no mundo das APAES. Então, eu estou desde 2009. 14 anos esse ano, o tempo passa muito rápido, né? Aí já entrou como assessora jurídica, atuando já ali na sua área profissional mesmo. Sim, mas aí você sabe, a gente sai da faculdade, tinha um professor meu que falava assim, na prática a teoria é outra. A gente sai cheio assim de aprendizado, mas de muita teoria. Aí quando você se depara com a realidade, que foi isso que aconteceu comigo no mundo das APAES, você percebe quantas injustiças, quanto descumprimento de lei, quanta coisa que não funciona, quanta desigualdade. E aí isso, né, foi despertando em mim vários outros interesses, né, e desejo de contribuir mesmo para a gente poder tirar aquela lei do papel, vamos tornar isso realidade na vida das pessoas, o que eu posso fazer para construir uma sociedade melhor. E é isso que eu tenho feito e tenho me dedicado ao longo desses anos.
muitas pessoas que estão nos acompanhando não sabem qual o papel das APAES na sociedade. Fala um pouco para nós o que as APAES de todo o Brasil faz para as pessoas com deficiência. Qual é a importância de uma APAE, não só da APAE, mas de todos os profissionais que atuam nas APAES de todo o Brasil? É muito importante. Na verdade, a APAE ela é uma associação de pais e amigos, né? Antigamente, lá em 54, quando foi fundada, usava a palavra excepcional, né? Então, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma organização social que atua para promover dignidade, respeito, atendimento. As APAES, elas atendem nas áreas da educação, saúde e assistência, elas têm um público específico, né? São pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autistas. E muita gente não sabe, né? Sabe que a APAE atende deficiente, mas não sabe o impacto social da APAE na vida dessas pessoas, porque quando a APAE atende uma pessoa com deficiência, ela melhora a vida de toda a família. Né? Porque, veja bem, eu sempre digo, uma mãe, quando ela espera um filho, ela espera que ele venha o mais saudável possível, que ele tenha um processo de aprendizado extremamente positivo, que ele tenha sucesso na sua vida profissional, que ele case, enfim, que ele, né, seja bem sucedido em várias áreas. Quando recebe o diagnóstico de que o filho tem uma deficiência intelectual múltipla e autista, vários dos sonhos que foram cultivados desmoronam, né? E a gente costuma dizer muitas vezes, do luto à luta. Então, muitas famílias entram no processo de luto e levantam para um processo de luta para reaprender a olhar para a vida com uma nova situação. Que é diferente, mas é possível ser feliz assim, né? E a APAE, ela tem muito disso. Promover a melhoria da qualidade de vida, fazer a habilitação, né, preparar essas pessoas para uma vida independente e pensar também ajuda a repensar no conceito de felicidade, né, porque ser feliz não é só seguir o padrão normal com a sociedade dita. Muita gente que está ali pode não aprender a ler, a escrever, mas ele pode ser feliz. E é para isso que a gente trabalha. E a gente fala também cuidar de quem cuida, porque quando o filho está ali recebendo um atendimento, a mãe ela também tem um tempo para ela. Então, a APAE é uma organização que promove educação, saúde, assistência social, para gerar, né, para garantir dignidade a essas pessoas, sabe? Porque é importante que as pessoas vejam que a pessoa com deficiência é uma pessoa como nós. Ela não é mais nem é menos, ela é uma pessoa como nós. E tudo que a gente quer para a gente precisa ofertar e promover para o outro também. Para quem não sabe, eu trabalhei com a doutora Cristiane na Federação das APAES do Estado de São Paulo e pude conhecer um pouquinho da atuação desses profissionais maravilhosos, dessas pessoas que lutam, que trabalham em prol das pessoas com deficiência. E eu nunca tinha entrado dentro de uma APAE. E o dia que eu entrei me comoveu muito. Foi na APAE de Penápolis. Não sei se foi a APAE de Penápolis. Foi uma APAE do Estado de São Paulo. E na ocasião era a abertura de uma APAE. Uhum. E foi muito impactante para mim. Eu lembro que eu fiquei assim emocionada uma semana. E naquela ocasião tava o delegado da cidade, o juiz, o prefeito e essa mãe compondo a mesa simples, humilde, né? E aí, ela teve o discurso mais emocionante que eu ouvi de uma mãe. Naquela ocasião, ela estava chorando. E ela falou assim, ela estava muito agradecida a todos ali que trabalharam para que aquela APAE fosse aberta da cidade, né? Uhum. Aí ela falou assim, meu filho não tinha escola, não tinha lugar para onde ir. E hoje, ele tem. Hoje, as pessoas que trabalham na APAE atendem ele com carinho. Quando ele está aqui, eu fico tranquila. Então, é muito importante. Então, para quem não conhece, nós convidamos, eu convido a conhecer uma APAE para ver o papel maravilhoso que essas pessoas fazem em prol das pessoas, um trabalho de inclusão. E também é para a gente avaliar na vida, porque às vezes a gente reclama, a gente tem tantas coisas e às vezes a gente reclama e não vê o que as famílias passam, o que a pessoa com deficiência passam. E quero te parabenizar pelo seu trabalho, estendo esses parabéns a todos os profissionais que atuam nas APAES de todo o Brasil, que esse trabalho lindo, primordial,
inclusivo, de respeito, amoroso em prol da pessoa com deficiência. Para além das APAES, nós temos a Federação das APAES do Estado de São Paulo. Conta também a importância da federação para as APAES. Sim. Você foi presidente, né? Sim. Já esteve como presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo e é a atual diretora social. Conta um pouquinho também para as pessoas saberem a atuação da FEAPAES, né? Das FEAPAES, porque tem no Estado de São Paulo, no Estado de Minas. Sim. Então, as APAES, como eu disse, né? É bom as pessoas entenderem assim. A gente fala terceiro setor, né? E muita gente não sabe o que é o terceiro setor. Então, não existe conceito legal de primeiro, segundo e terceiro setor, mas o primeiro setor é o governo, o segundo são as empresas e o terceiro as organizações sociais que fazem o que o poder público deveria fazer. Fazem um trabalho direcionado, né, à comunidade e à sociedade. Então, as APAES, elas são parte do terceiro setor. Existe uma estrutura que ela é piramidal. Na ponta tem uma federação nacional, que é dona do nome da marca APAE, lá em Brasília. Nas unidades federativas, em cada estado, tem as federações do estado. E na base, hoje no Brasil, são mais de 2.000 APAES. Cada estado tem a sua e a federação, né, ela é uma organização de assessoramento. Ela presta orientações, promove cursos, faz defesa de política pública no âmbito do estado. Aqui no estado de São Paulo nós somos 308 APAES. E aí, como você falou, eu fui procuradora jurídica da federação. Fui presidente da federação por 2 mandatos. A gente priorizou muito essa questão da união da rede e a construção técnica. Na minha época, a gente implantou o Instituto de Ensino e Pesquisa, Uniapai-SP, que é justamente para promover conhecimento. Inclusive, quem está nos escutando e tem curiosidade para aprender mais sobre essas áreas relacionadas à educação, saúde, assistência social, gestão de terceiro setor, nós temos muito conteúdo online. A gente tem certificação ISO 9001, parceria com a Fundação Dom Cabral. Tudo isso para quê? Para melhor alicerçar a rede apaiana, para fortalecer o papel da rede. Você disse muito bem, são profissionais de alto gabarito, pessoas que trabalham com excelência, e a gente da federação promove conhecimento para fortalecer esses profissionais e a rede inteira, para fazer o melhor atendimento possível para as pessoas com deficiência. Então, a federação ela é uma organização que orienta, que faz consultoria, que direciona, que defende. Quando tem que defender questões de política pública no âmbito do Estado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você sabe, algumas pessoas podem não saber. A gente tem várias questões relacionadas à educação de pessoas com deficiência intelectual múltipla e autista. Tivemos por anos grandes embates com o governo do estado de São Paulo. Por quê? Nós da rede apaiana, a gente defende sim a inclusão da pessoa com deficiência na rede regular, mas nós atendemos casos muito severos, pessoa com deficiência múltipla, né, que precisa de grandes apoios, e nem sempre a rede regular está preparada para recebê-los. Batemos na porta do governo do estado inúmeras vezes, já fizemos manifestação no final do ano de 2016 com mais de 5.000 pessoas na Assembleia Legislativa. Para quê? Para garantir o direito à educação desse público. Se a Constituição fala educação é direito de todos e dever do Estado, muitas vezes o Estado promove por meio de parceria, como é o caso de quando promove a educação através das APAES. Só que existem correntes muito radicais de pessoas que não conhecem e que defendem a radicalidade, ainda que a radicalidade garanta não a inclusão, mas a exclusão. Então, as federações elas trabalham nesse sentido, para garantir política pública no âmbito estadual e para fortalecer a rede. Doutora Cristiane, inclusive, na sua gestão, que você construiu o prédio da FEAPAES em Franca. Foi mesmo? Conta um pouquinho dessa história para nós, o que é muito bom, porque além da sede estar localizada em Franca, gera emprego, né, na cidade. Sim, é toda uma estrutura, né? Eu tive uma alegria de fazer uma parceria na minha época com um grupo muito bom. Todo mundo que já sabe, acho que as pessoas todas já ouviram falar em título de capitalização. Na nossa região aqui tem o Hipersaúde, que beneficia o Hospital de Câncer de Barretos. Nós temos com as APAES da região do Vale do Paraíba, tínhamos na época da minha gestão a parceria com esses títulos, Vale Cap, e isso permitiu que a gente fizesse um fundo de caixa, né, com parte do que a gente arrecadava, e ali eu dei a sugestão e a diretoria votou favorável para a gente comprar a nossa sede.
E aí a gente decidiu, o grupo decidiu, concordou, compramos a sede em Franca, que é no distrito. Com ValeCap? Não, o recurso foi obtido através do ValeCap, venda de título de capitalização, que a gente criou um fundo de reserva, né? Porque a gente precisa arrecadar. Aí, com a boa gestão, a gente conseguiu organizar esse recurso, eu dei a sugestão e a diretoria aprovou da gente comprar a nossa sede é lá no Distrito Industrial, convidamos a todos para conhecer, uma sede muito bem estruturada, com equipe técnica de referência. Então, é em Franca, sim, nós somos, salvo engano, até pouco tempo éramos a única organização de assessoramento inscrita no Conselho Municipal da Assistência Social, porque a gente trabalha para o fortalecimento da rede, né, da pessoa com deficiência. E são 30 profissionais ali trabalhando, né, para atender as APAES do estado todo. Ganhou o certificado de ISO, né? Sim. Pela qualidade de prestação de serviço. Nós somos certificados ISO 9001, nós ganhamos o selo do ar, uma das melhores organizações sociais do estado de São Paulo. São várias certificações que garantem a qualidade técnica do trabalho. Então, claro, o Chiniachique sempre fala, né, o vencedor nunca está só. Então, tem um grupo muito bom. Hoje a federação é presidida pela Vera, que é uma assistente social combativa, de muito conhecimento também, que me sucedeu, e segue avançando. Que bacana, uma liderança feminina aí, à frente de uma gestão da FEAPAES, Estado de São Paulo. Parabéns, viu? Quantas conquistas aí, e me representa, eu como mulher me sinto representada, né? A competência de uma liderança feminina, parabéns, viu? E parabéns a empresas como o ValeCap, que sempre apoia e é parceira de instituições sérias, como as APAES, a FEAPAES. Parabéns por mais empresas assim. Quando você decidiu ir para a política? Porque você é candidata, né? Sim. A deputada estadual. Conta para nós. Que assunto bom. A DE que tem uma história política, né, de muitos anos aí. Também conto um pouquinho aqui pra gente depois, mas eu nunca tinha pensado em me candidatar, mas trabalhando na rede, percebendo as injustiças, as necessidades de quebra de barreiras e de melhorias, no ano de 2018 um grupo grande de liderança se reuniu e resolveram indicar alguém para pleitear uma vaga no Legislativo Estadual. E eles me indicaram, isso me surpreendeu. E eu, né, pensei um pouco, mas falei, gente, olha, vamos lá. Eu acho que a política precisa, sim, de gente do bem, a gente precisa ocupar esses espaços de decisão, e o que pior que pode acontecer é continuar igual. Então vamos para o front. E fomos em 2018. E foi uma surpresa muito positiva, porque eu decidi em cima da hora, me filiei em março, e eu era presidente da federação, então em abril e maio eu não fiz nada, nós não fizemos. Ficamos aguardando algumas situações e fizemos ali um trabalho de pouquíssimo tempo. E eu tive 25 mil votos, e isso foi uma surpresa geral, porque... 25 mil votos? Muita coisa, né? Para o universo feminino é muita coisa, viu? Eu trabalho em comunicação política, atualmente estou como diretora de comunicação social da Prefeitura de Claraval, trabalhei em várias campanhas na esfera federal, estadual, municipal, inclusive campanhas vitoriosas. Sim. E esse feito de 25 mil votos é um feito extraordinário para quem fez apenas 3 meses de campanha. Parabéns. E foi assim, porque a lei fala 45 dias de campanha, e mesmo a pré-campanha a gente quase não fez, né? E ali, gente, praticamente sem dinheiro, nosso recurso foi super pequeno, foi para comprar material e organizar algumas pessoas para poder entregar esse material em várias cidades. E aí eu tive uma surpresa, né? Como a gente falou, dos 25 mil votos, eu tive voto em mais de 500 cidades do estado de São Paulo. Então foi muito bom, porque eu não cheguei com volume, mas cheguei. Então eu fiquei como sexta suplente, fiquei feliz, a gente sabe, a participação feminina ainda é muito pequena nesse universo. E foi um momento ali de aprendizado, sabe? Foi tudo muito positivo. E aí caminhamos ao longo desse tempo. Eu atuo nesse segmento, né, da pessoa com deficiência como um todo. E foi surpreendente, né? Porque uma pessoa, 3 meses de campanha, sem recursos, chegar a 25 mil votos, é porque realmente é o que nós falamos. Às vezes não basta só ter dinheiro.
Preciso de ter uma história, Sim. uma causa, um nome. E esse feito de 25 mil votos é um feito da doutora Cristiane História. Quem Sem é a pessoa parentes boa importantes na política, viu? Repise-se. e que não era da política, E que inclusive, não era. né? Muito bom. E por isso, né, ao longo desses 4 anos, eu fiz um trabalho junto com o deputado Márcio Alvino, na Frente Parlamentar em Defesa das APAES, Pestalozzi e entidades co-irmãs lá em Brasília. E o grupo, então, resolveu que a gente, né, precisava, sim, buscar essa vaga. E eu coloco meu nome à disposição, acredito sim na boa política, sabe? E quando os bons se calam, os maus dominam. Então, se as pessoas de bem não se dispuserem a participar, outras pessoas que a gente não concorda vão ocupar esses lugares. Então, a gente que trabalha e trabalha muito, precisa também. Ah, mas alguns interesses são superiores à política. Eu concordo, muitos deles, mas a sociedade ela é organizada de forma política e a gente precisa ocupar espaço de decisão. Eu sempre tenho dito isso. Então, quando eu coloco meu nome à disposição, é acreditando sim que esse trabalho sério, de respeito, que a gente realiza ao longo dos anos, também pode ser realizado no âmbito legislativo. E precisa, né? Como eu atuo há muitos anos nesse meio político, como profissional, sou publicitária, realmente há uma escassez. Reafirmo o que você disse. Se deixarmos as pessoas que não têm boa índole dominar, aí, infelizmente, os ruins vão dominar. E, doutora Cristiane, nós sabemos que representatividade importa. Nós sabemos disso. Devido à pouca representatividade de pessoas que representam as pessoas com deficiência, qual a importância de termos representantes em todas as esferas de governo para representar essas pessoas? É assim, eu sempre tenho dito assim, todos os segmentos, muitos segmentos têm garantido os seus representantes. Hoje a gente vê com muita clareza isso. Segurança pública, tem bancada inclusive, né? Tem bancada evangélica. O grupo dos animais tem sobressaído muito, né? E a gente sabe, a gente gosta muito da causa animal também. Uhum. E todos os segmentos precisam ter seus representantes. Então, nós do segmento da pessoa com deficiência entendemos que também precisamos ocupar esses espaços. Para quê? De fato, para tirar a lei que é boa, porque eu vejo a legislação brasileira hoje como uma boa legislação. Mas a gente precisa tirá-la do papel. A gente precisa garantir com que ela se torne realidade na vida das pessoas. E isso não só em relação à lei brasileira da inclusão, mas em relação a várias legislações, quando a gente fala de direito da mulher, quando a gente fala de várias questões relacionadas à educação, construção social. A gente precisa tornar isso efetivo, sabe? E a participação nossa também ali é para fiscalizar as políticas públicas, propor realização de outras políticas públicas que realmente beneficiem e votar no orçamento, né? Porque muita coisa a gente faz com boa vontade, mas a gente sabe que para promover serviço de qualidade tem um custo. E para isso a gente precisa de orçamento. Eu digo isso sempre para falar o seguinte, a gente trabalha 6 meses do ano só para pagar imposto. Toda a população, pessoal, vocês podem pesquisar, de janeiro a junho a gente trabalha para pagar imposto. O dinheiro do imposto, ele existe para ser destinado em políticas públicas, educação, saúde, infraestrutura, né, segurança, assistência social, e muitas vezes isso não é feito a contento. E a gente precisa defender que isso aconteça, para que o recurso público ele não saia pelo ralo e não alcance o seu objetivo principal. Por isso é que a gente precisa ocupar esses espaços. E em outros estados já tem lideranças políticas que defendem essa causa eleita? Alguns sim, né? Nós temos, vou dar um exemplo de Minas Gerais, tem o deputado Eduardo Barbosa, que é uma liderança já consolidada na causa da pessoa com deficiência, Paraná Flávio Arnes, enfim, tem, né, dessa causa, mas é importante que as pessoas pensem e eu falo com muito carinho, porque a Dê é minha amiga do coração, praticamente uma irmã, que quando você ocupa esse espaço, você não é uma voz de um segmento só.
Você precisa se deparar com vários problemas sociais. Tem um doutrinador, ele é Leonardo Sec, para que serve a política pública? Resolver problema social. Ali a gente vai se deparar com todos, né? Eu acho que essa formação jurídica permite a gente olhar isso dessa forma. Por quê? Nós temos problemas sociais na causa da pessoa com deficiência, nós temos em relação ao direito das mulheres, ausência de políticas públicas para proteger mulheres vítimas de violência, nós temos necessidade em relação à questão aí de vários segmentos excluídos, que se a gente não tiver ali levantando a voz, levantando a nossa bandeira, outras bandeiras serão prioritárias. Então a gente precisa sim, né, se posicionar. Precisamos também aumentar o número de mulheres na política. Sim. Porque atualmente somos menos de 12%. E o Brasil precisa avançar também nessa questão. Fala um pouco para nós da sua percepção. É um problema histórico, né? A gente precisa, sim, olhar para toda essa questão da participação da mulher nos espaços de decisão e liderança, na política e em outros espaços também. Na política, a gente tem 12% no Senado, 15% no Congresso Nacional, 11,5% no Poder Executivo, e ainda a participação é muito pequena. A gente ainda fala de lei de cotas, que obriga, né, um percentual de mulheres para a candidatura, ainda tem mulheres que são usadas como laranja, que vai lá só para preencher. Isso a gente não pode concordar com isso. Mas existe uma questão histórica da gente poder vencer algumas barreiras e acreditar no potencial feminino. O Brasil, para a gente ter uma ideia, salvo engano, teve um Observatório Nacional da Mulher, de 194 países, a gente ocupa a posição 140 da pior participação feminina nesse espaço. A gente só perde da América Latina, a gente só perde para o Paraguai e Haiti, né? A gente tem uma participação muito pequena. Precisamos, sim, discutir esse tema nas escolas, formar mulheres que se encorajem a participar desses espaços, e as mulheres também precisam votar em mulher, né, amiga? A gente tem mulher apoia a mulher. A gente tem a maior parte da população é mulher, e as mulheres ainda não absorveram, não olharam para isso como grande potencial. A gente tem poder de mudança em várias coisas, e a gente precisa executar isso. Então eu penso que precisamos estimular essa participação, precisamos discutir isso, né, nas escolas, na formação, para que a gente possa aos poucos ir vencendo essa barreira. E não o que a gente busca é equilíbrio, sabe? Política pública para a mulher e para a família, ninguém melhor que nós, mulheres, para discutirmos, né? Para a gente se posicionar. A gente está participando disso todos os dias. Então, é equilíbrio. Participação de homens e de mulheres, claro, deve existir em todos os espaços e de uma maneira equilibrada. A lei de cotas, desde a sua promulgação, e ainda enfrenta desafios para ser plenamente cumprida. A maioria das empresas... aqui nós estamos falando especificamente para pessoas com deficiência, a maioria das empresas opta por pessoas com deficiência leve, porque é mais fácil adaptar uma pessoa com amputação no dedo, por exemplo, do que alguém com deficiência intelectual. Você que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, qual a orientação que você dá para essas empresas e para a empresa pensar na questão da inclusão, para a empresa ser mais inclusiva? O primeiro ponto é a gente se colocar no lugar do outro, né? A empresa é um CNPJ, mas ela é só constituída e ela só cresce por conta dos CPFs, das pessoas. E quando a gente se colocar no lugar do outro, e é importante dizer um dado do Ministério da Saúde, o censo de 2010, 24% das pessoas se autodeclararam pessoas com deficiência, né? Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil. Esse censo foi revisado em 2017, 18, 19, ele é incerto, mas a gente está tendo um novo censo. A gente vai ter, né, a gente acredita que teremos ali uma posição mais segura em relação ao número de pessoas com deficiência, que é fundamental, inclusive para a gente ter serviços de qualidade para esse público. Mas o Ministério da Saúde apontou que 49% dessas pessoas adquiriram deficiência na fase idosa da vida. E eu gosto de dizer isso para pensar o seguinte: muita gente que hoje não é deficiente não sabe se pode estar do outro lado amanhã. Por isso que eu falo da empatia, se colocar no lugar do outro. Isso vale para empresas, vale demais para toda a sociedade. Por quê? A sociedade costuma olhar para as pessoas com deficiência a partir do déficit, a partir da falta, né? Que ele é incapaz. O que ele não é capaz de fazer? E a gente precisa olhar as pessoas diferente, porque déficit todos nós temos. Incapacidades todos nós temos. Ninguém é bom em tudo.
E ali a gente hoje vê ainda muita exclusão, segregação, desrespeito. Veja bem, a RAIS lá, né, a Receita Federal solta os dados e menos de 1% das pessoas com CLT, com carteira assinada, são pessoas com deficiência. Menos de 1%, apesar de existir uma lei que não é lei de cotas, é uma lei previdenciária que tem um artigo só que fala das cotas e obriga as empresas que têm acima de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Tem muitas empresas que descumprem, que preferem pagar a multa a contratar pessoas com deficiência, alimentando a cultura, né, do preconceito, da exclusão, do desrespeito. E a gente precisa olhar para isso e pensar, cada um tem habilidades, e as pessoas com deficiência também possuem muitas habilidades. A gente precisa dar oportunidades dentro das habilidades que as pessoas têm. Isso vale para todos nós. Para você ter uma ideia, teve uma matéria lá da Biblioteca do Congresso Nacional para restaurar livros. Eles fizeram uma parceria com a PAI na época para contratar pessoas com síndrome de Down, porque viam nelas um poder de concentração maior, elas tinham mais capacidade de fazer aquele trabalho que exigia maior atenção. Enfim, então todo mundo tem habilidades. O segredo é a gente identificar quais são e colocar as pessoas nos lugares certos. Então a sociedade, e eu deixo aqui um apelo aos empresários, ao comércio, não é contratar as pessoas com deficiência só quando você é obrigado. Se coloque no lugar das pessoas. E se fosse você, e se fosse seu filho, se fosse seu familiar? Dê oportunidades, ainda que a lei não te obrigue, ainda que não seja por meio de multa. Eu sou extremamente a favor da lei de cotas, eu acredito, isso em todos os aspectos, tá? Para pessoa com deficiência, para pessoas negras. Por quê? Eu acredito que ela precisa, sim, as políticas afirmativas, elas precisam ser transitórias. Nós estamos hoje plantando sementes, quiçá, para uma sociedade que virá no futuro não precisar mais da lei de cotas. Mas a nossa geração ainda precisa. Ainda precisa. Por quê? Porque se não for obrigação legal, essas pessoas não participam desses espaços. Realmente. E vemos também uma escassez de pessoas negras em empresas, em cargos de liderança, no próprio meio político. Sim. Então, a inclusão e a diversidade é muito importante para todas essas searas, seja pessoa com deficiência, pessoa negra, mulheres, né? Dependendo da situação. Verdade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Todos os dias. Eu vi uma matéria muito interessante de uma empresa que estava trabalhando a questão da inclusão, discutir com os profissionais, né? Como é que eu recebo as pessoas diferentes. E eu ouvi um comentário que eu gosto de citar, da Luísa Trajano, falando em relação à questão das pessoas negras, né? E ela dizia que a gente vive um racismo estrutural no Brasil. Porque ainda que eu não trate mal, ainda que a pessoa, mas eu não trato mal, eu não trato com preconceito, eu não sou racista. E ela dizia, olha, quantas pessoas tem na sua rede de contatos no seu celular? Quantas tem na sua sala de jantar, quando você promove um jantar, e quantas você convida? Porque às vezes você diz que não é racista, mas eu também não convivo com ninguém, né? Então é estrutural. E eu sempre trago esse exemplo para a ideia da pessoa com deficiência também. Quantas pessoas com deficiência você tem na lista do celular? Com quantas você convive? Quantas sentam com você nos espaços sociais? Porque é muito fácil eu falar que incluo, mas eu não convivo e para mim está tudo bem, né? Eu naturalizo a exclusão. Isso para tudo, e não pode acontecer. É o que mais acontece. Como você quer ser lembrada? E eu sempre falo disso, né, do fim. A gente precisa lembrar, gente, antes de responder isso, existe uma expectativa de vida para cada um de nós. O IBGE hoje dá dados ali de em torno de 76 anos de vida. E a gente precisa... Tem um dado que fala do felicidade interna bruta, FIB, no botão, que as pessoas são felizes e um dos pontos que elas dizem é porque lembram do fim, que vai acabar. E eu lembro do fim, e porque eu lembro do fim, eu quero ser lembrada como alguém que fez a diferença, que plantou boas sementes, que contribuiu para uma sociedade melhor, que militou para um mundo mais inclusivo, mais respeitoso, por mais igualdade, justiça social, né, pela efetivação da legislação. Eu quero ser lembrada por alguém que fez o bem, que fez de verdade. Isso é ser uma pessoa do bem. Pois é, isso é ser uma pessoa do bem. Há quem questione, né, o que é ser do bem. Eu sempre digo, ser do bem é você fazer a diferença por onde passa, você melhorar a vida das pessoas, sabe? Porque a gente todos os dias tem uma chance.
de fazer algo bom. A decisão é sua. Sim ou não. Então, uma frase que te inspira. E eu vou ter que repetir uma frase que eu gosto, né? Porque quem não me conhece, algumas pessoas, né? Eu sou cristã, acredito muito naquilo que Deus tem preparado para nós, e, enfim, acho que é um propósito aqui na nossa passagem, nada por acaso. Mas o Tiago Brunet fala uma frase que eu gosto muito, ele pergunta o que é sucesso, ele diz o que é sucesso, define, sucesso é impactar positivamente a vida das outras pessoas. Eu quero ser alguém de sucesso. Eu trabalho para isso, eu milito para isso, para impactar positivamente a vida das outras pessoas. Então, essa é a frase do Tiago Brunet e eu espero que muita gente se inspire nela também. Vimos a história maravilhosa dessa pessoa querida que realmente tem um propósito, luta em prol de outras pessoas, né? E parabéns pelo trabalho, pela atuação, pela pessoa que você é, de boa índole. E para as pessoas que estão nos acompanhando, você como candidata a deputada estadual, deixa uma mensagem. Escolha com critério, né? Analise a vida dos seus candidatos, veja o histórico. Muita gente hoje fala que vai fazer, vai acontecer, vai mudar o mundo. Ficha limpa, que é um requisito necessário, mas tantos outros, né? Hoje, no momento eleitoral, não só hoje, todos os anos, as pessoas fazem muitas promessas, né? Dizem que vão fazer e propõem muitas questões, mas veja o que ela já fez. Estude o histórico dos seus candidatos. Escolha pessoas que fizeram já a diferença e que vão continuar o trabalho, e não alguém que não tem história e que vai inventar, que vai fazer. O convite é esse, né? Democracia, liberdade, claro. Todos nós temos o direito de escolher aquele que a gente entender que melhor nos representa, mas se a gente quer uma política diferente, a gente precisa sim fazer a diferença, participar e escolher com qualidade. Te desejo sucesso nessa empreitada. Amém. Conheço, sei da pessoa que você é, pessoa íntegra, respeitosa, que realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Como eu disse, eu estou nesse meio há 15 anos, tá? E eu acredito numa frase que o Papa Francisco falou, que a política é o principal meio de fazer a caridade para o próximo. Eu acredito muito nisso e vejo muita verdade nisso. Porque você pode lutar por melhor legislação, por inclusão. Sim. Em prol, por mais saúde, e eu acredito, e precisamos de mais pessoas do bem, sim. Então, te desejo boa sorte, tá? E qual que é o seu número mesmo? 22099. Conversando com a candidata, esquecendo de perguntar o número da candidata. Doutora Cristiane no Instagram, quem puder acompanhar, me acompanhe lá, também estou no Facebook, né? O número é 22099. Analisem, né? E quem puder nos apoiar, seguir com a gente nessa política do bem, na corrente do bem, será muito bem-vindo. A gente precisa, sim, multiplicar as boas mensagens. E agradecer a você, Dê. Você sabe que eu te desejo todo o sucesso do mundo nesse projeto, em todos os outros que você vier a fazer e a idealizar, porque eu sei que você tem grandes sonhos e está o tempo inteiro aí buscando contribuir da melhor forma possível. Né? Então, muita luz, muito sucesso. Obrigada, minha querida amiga. E obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Esse foi mais um episódio do podcast PADD. Eu acredito que a comunicação transforma. E acredito que pessoas inspiram. E principalmente pessoas com histórias inspiradoras. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. E até a próxima, pessoal.